pessoal católico ligado no YouTube. Prosseguindo então com o nosso quadro Leitura da Bíblia, capítulo a capítulo, chegaremos ao capítulo 2 do livro dos Números. E o capítulo 2 ele está disposto da seguinte forma: dos versículos 1 até o 2 é Deus orientando a Moisés, conversando com Moisés, como seria feita a divisão das tribos de Israel segundo seus clãs. Do versículo 3 ao 32, exatamente é o desenvolvimento desse capítulo, onde vai ser disposta de forma detalhada toda a organização desses mesmos clãs no acampamento do povo de Israel. No versículo 33 vai ser dado então o resultado deste recenseamento e o versículo 34 é a conclusão. Pois bem, este capítulo ele vai ser utilizado, para descrever como serão dispostas as tribos no acampamento do povo eleito. Sendo que sempre vai existir uma tribo que vai levar o estandarte daquela região e outras duas tribos menores vão estar ali sobre também, naquele mesmo local, sobre aquela mesma tribo maior. Dos versículos 3 ao 9 vai ser descrita então a região leste, que tem como líder a tribo de Judá e como as duas que vão ficar junto ali com a tribo de Judá, as tribos de Issacar e Zebulon. Em seguida, vai ser descrito do versículo 10 ao 15 a direção às tribos do sul, que tem por líder a tribo de Ruben e as outras duas menores, as tribos de Simeão e Gade. Em seguida, então é como se fosse feita uma pausa, nessa descrição, e o versículo 17 ele vai falar sobre a tribo de Levi, que é a tribo que havia sido encarregada de tomar conta da tenda da reunião, como a gente havia visto já no vídeo anterior. E interessante, irmãos, que eu gostaria de abrir um parênteses. No vídeo anterior, eu disse para vocês que as 12 tribos de Israel haviam sido recenseadas. A primeira vez que eu fui ler esse capítulo 1 do livro dos Números, eu fiquei com uma dúvida que foi a seguinte: se foram recenseadas as 12 tribos, por que então que o nome da tribo de José não aparecia? Se você pegar aí no capítulo 1 do livro dos Números, não existe a tribo de José. Sendo que no penúltimo capítulo do livro do Gênesis vão ser descritos os 12 filhos de Jacó que deram origem às 12 tribos de Israel. E entre elas não tinha a tribo de José. E tinha duas tribos ali, de Manassés e Efraim. E aí então, eu fiquei com isso na cabeça, Parece que não está batendo, as duas descrições, tanto essa do capítulo 1 de Números, quanto o penúltimo capítulo do livro do Gênesis. E aí então, pesquisando um pouco mais sobre esse assunto, eu encontrei no livro A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, Esse aqui é a versão, as obras completas, É na página 188 e na página 189 vai estar escrito o seguinte: como os levitas haviam sido consagrados ao serviço de Deus, estavam dispensados de todo o resto. Feito o recenseamento, constataram que 603.650 eram aptos. No lugar de Levi, Moisés pôs a tribo de Manassés, filho de José, no número dos príncipes das tribos, e Efraim no lugar de seu pai José, segundo o que vimos, pois Jacó pedira a José que lhe desse os 2 filhos em adoção. Fecha aspas. Então, segundo Flávio Joséfo, a tribo de José ela foi subdividida em outras 2 tribos, que é de Manassés e de Efraim. Então foi suprimida a tribo de Levi, do recenseamento, porque eles não pegariam em armas, como a gente já viu lá no capítulo precedente. Então, ficou disposta dessa forma, essas tribos. Do versículo 18 ao 24, então, vai ser relatado
o lado oeste, que teria como tribo maior a tribo de Efraim, e as duas menores, a de Manassés e a de Benjamim. E finalmente, então, do lado norte, teria como tribo maior a tribo de Dan, e também as duas menores como Neftali e Aser. Pois bem, no centro, né, dessa disposição, né, teria norte, sul, leste, oeste, no centro sempre ficaria a tenda da reunião. E nessa tenda, a tribo de Levi. Então era a tenda central, vamos dizer, porque o povo judeu ele é um povo que sempre foi, desde a sua constituição, um povo que teve Deus como o centro da vida daquele povo. Quando o acampamento era desmontado, segundo Flávio Josefo também, aqui se você prosseguir a leitura, Moisés ele havia constituído uma trombeta. A trombeta era tocada, e de acordo com que a trombeta era tocada, uma tribo se locomovia. Levantava o acampamento e saía. Depois outra e outra. E assim sucessivamente a gente vai vendo uma organização meticulosa do povo eleito para chegar até a terra de Canaã. Para concluir essa passagem, no versículo 32 e 33 é feito então a contabilização, né, do recenseamento, que a gente já tinha falado no vídeo anterior. No versículo 34, então, é finalizado esse capítulo 2 dos Números, concluindo, dizendo que o povo, então, ele estava em obediência a Deus e fez tudo conforme ele havia prescrito a Moisés. Assim, então, se conclui o capítulo 2 do livro dos Números. Fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.